penso que o crime não é transmissível, desde que a PGR, que tem, portanto, a responsabilidade de fazer uma investigação, se assim concluir, aí sim, estou de acordo que seja rolado. Mas caso não, continuo a defender que não é que o crime é intransmissível, não é? O facto dele ser tio do acusado não significa dizer que automaticamente ele é criminoso. Não é por ali. Penso que precisamos separar as águas. Em segundo lugar, esses atos de extorsão que se vivem num órgão de soberania, como é o caso do Tribunal Supremo, demonstram logo aquilo que estávamos a dizer, que infelizmente a corrupção reina nos órgãos de soberania. A corrupção está lá. Por isso é que precisamos, de facto, olhar com alguma atenção, com alguma seriedade, o combate à corrupção que tem vindo a ser feito. Temos que, de facto, buscar as verdadeiras causas para que daqui mais um tempo consigamos ter um país onde a corrupção não esteja de forma sistemática como a temos agora. Enfim, dizer que a vida nos ensinou que há questões que devem ser resolvidas. A louça suja lava-se em casa. E eu não vou levar essa preocupação que me foi deixada aqui. Por isso, vou aproveitar os meus minutos para dizer que, Dr. Cicato, eu gostaria de dizer que a oposição tem vindo a fazer muito para a alternância do poder no país. E mais, há uma tendência de nós, os angolanos, pensarmos que a luta pela alternância do poder é apenas uma responsabilidade exclusiva dos partidos políticos. Não, apesar deles serem autores principais, porque ascendem ao poder e exercem mas não são os autores, ou melhor, não são os únicos responsáveis. Digo isso por quê? Porque as consequências que advêm da má governação afetam tanto os partidos políticos como a população em geral. Por isso é que a luta para a alternância, para criarmos instituições que sejam saudáveis, funcionais e fortes, é da responsabilidade de todos. E eu lhe garanto que nós, sobretudo a UNITA, temos vindo a fazer um trabalho árduo para que muita coisa que hoje se fala no país sobre corrupção, sobre a má governação, hoje fosse de facto do conhecimento dos cidadãos angolanos e do mundo. A UNITA tem vindo a fazer muito para que hoje as instituições democráticas que inauguramos em 91 fossem a ganhar vida, mas sabemos que elas ainda não têm a vida que gostaríamos que tivessem, porque os autores principais que estão nela, infelizmente, tentaram metamorfosear-se, mas continuam, mesmo com a capa de democrata, mas continuam com as ações que se podem considerar ações marxistas e leninistas. Essa é a razão que estamos nessa, mas eu convido o doutor no sentido de que temos que trabalhar juntos, porque o país precisa de alternância, o país precisa de novos ares, de uma vida diferente. Era só uma resposta, não era uma campanha. Porque a luta não tem sido apenas da UNITA. Exatamente. A luta tem sido transversal, é isso que dissemos. Nós defendemos lá, sobretudo na vigência do presidente Orlando Roberto. Agora vamos trabalhar. Foi o primeiro a detonar, a dizer as verdades nua e crua perante o presidente José Eduardo dos Santos. Felizmente, o presidente José Eduardo dos Santos respeitava o presidente Orlando Roberto, nunca levantou o dedo nem a cabeça, sempre que ele dizia essas verdades. Já o dizia, já tinha lhe dito que havia Alibaba e 40 ladrões neste país. Já o dizia que havia cleptomania. Já que uma série de coisas que Orlando Roberto dizia em tom alto, em bom tom e alto, pela personalidade que ele e pelo trabalho que ele fez neste país. Muito bem. Ninguém pode para não termos que fazer campanha aqui agora, senão vamos ficar aqui naturalmente. Daqui não, era só para situar isso. Não é só a UNITA. E nós não sei se faríamos que campanha. Tem sido transversal. Em nome da sociedade civil. Vamos Doutor, convidar a nos juntar. Portanto, sim. Vou aqui questionar ao Dr. Cicato. Como é que olha esta situação? Para já, a mesma questão que fiz ao Dr. Lucombo, faço assim. Concorda com a ideia de que o João Leonardo deveria ser arrolado ao processo, conforme pediu a ordem dos advogados, ou corrobora com o que disse o Dr. Lucombo, o crime não é transmissível? Eu não concordo com nada. A única coisa que digo sobre esse processo é que se há implicados e há um processo, se cometeram, que sejam responsabilizados. Portanto, a justiça funciona de facto
E nós às vezes minimizamos, mas não temos noção do que é alguém sofrer num processo judicial e ser condenado, estar a cumprir uma pena e depois ainda vem o Chico esperto aliciando-lhe para comprar a pena. Portanto, estamos a falar disto, nós estamos a falar de algo das coisas mais graves, porque no país temos o problema já de ser condenado. Em Angola, um indivíduo condenado, portanto, está pintado para a eternidade. É como ter uma doença venérea aqui. Portanto, as empresas, essa conversa do tipo ressocialização, não sei o que, é para bom dormir. O indivíduo que tenha passado para os serviços prisionais, que tenha sido condenado, dificilmente consegue se reabilitar. Está manchado. Estamos a falar de um indivíduo ainda àquele nível, quase que tem o famoso foro privilegiado, e a pergunta que temos de colocar não é esta. A pergunta é, se Augusto Tomás, que até foi ministro dos transportes, foi a pessoa mais próxima, uma das pessoas mais próximas do antigo presidente, se calhar também uma das pessoas mais próximas do atual presidente. E já foi também ministro das Finanças. Foi ministro de um pouco de tudo. Foi subornado. Ou seja, foi tentado, não é, a esta prática. Quantos outros casos terão acontecido e morridos aí? Portanto, a confirmar-se que é este grupo. O caso de Augusto Tomás que é este grupo. Foi só dos casos que veio não, atenção, a um nível do Supremo. Por isso estamos a falar de um tribunal superior. Portanto, isto aqui não é um assunto barato, não é dos miúdos. Portanto, se é o nível do Supremo, quer dizer, estamos a falar do tribunal mais alto já, no teto da casa. Superior. Há isto. E a nível dos tribunais de primeira instância, o que é que há? Portanto, essa pergunta fica para o sistema de justiça, deve responder. Muito bem. Dr. Gilson Salus, como é que olha para esta situação? Aliás, fez aqui menção do facto de existirem eventualmente outros casos que não chegaram à tona, porém é uma preocupação a nível de um tribunal superior que deveria, com toda a necessidade, combater veementemente atos dessa natureza. Os latinos diziam quod homines tot syntetia, né? A justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido e, portanto, para nós é preocupante termos em nossa posse informações que ditam que uma pessoa muito próxima de uma figura com responsabilidades muito altas que dizem respeito na moralidade da sociedade, tendo em conta a função que ocupa, não é sem qualquer coisa que trata-se do presidente do Tribunal Supremo. Porque seu sobrinho está arrolado a um processo no qual pretendia-se extorquir 3 milhões de kwanzas ao ex-ministro dos transportes. Portanto, isso vai ainda descambar na temática que estávamos há pouco tempo a discutir, que tem que ver com a corrupção. Isso faz-nos crer que, infelizmente, há aqui uma espécie de imoralidade do sistema de justiça angolano. Portanto, há uma espécie de personificação das instituições. Portanto, isso não é de só menos tom e que as pessoas deveriam minimizar, não. Daí que eu entenda e acredito que, claro, a Ordem dos Advogados de Angola esteve muito bem. Se há um sobrinho do juiz está arrolado ao processo, efetivamente que o juiz deve ser arrolado no sentido de prestar declarações. Sim, de prestar declarações. Por quê? Porque, mais do que isso, quem lê o processo consegue perceber que há matérias factíveis, há evidências como áudios, vídeos que o Ministério Público diz terem em posse, que reforçam, claro, que a acusação não é solteira. Daí que eu penso que é fundamental, é importante, claro, que o juiz seja ouvido, seja transformado em declarante. São 11 declarantes, penso que deveríamos, portanto, incluir o nome de Joel Leonardo para que fosse prestar alguma declaração, tendo em conta que não é qualquer pessoa que está
controlado ao processo é o seu sobrinho, cuja ligação é muito forte e que, portanto, se calhar alimenta o fio de corrupção que existe ao nível do Tribunal Supremo. Daí que eu acho que isso, mais do que nunca, revela de facto que a nossa justiça foi tomada de assalto. E um país cuja justiça foi tomada de assalto é um país no qual a moralidade pública inexiste. E quando inexiste a moralidade pública, efetivamente que é um país condenado efetivamente a réplicas, a reprodutividade da corrupção. Por quê? Porque a justiça é aquele espaço que tem por responsabilidade garantir que, ultrapassadas todas as etapas possíveis a nível institucional, ela não se deve passar, de modo a que preserve a moral pública. E falando desta questão da moral, eu gostava aqui agora de atrelar mais um assunto que também está na agenda de debate, o fato de o filho do ex-presidente da Assembleia Nacional estar agora a levar a cabo um movimento para forçar um congresso extraordinário, o congresso do MPLA, está previsto para 2026. Entretanto, ele quer, não é, antecipar o congresso para remover João Lourenço da liderança do partido, porque ele entende que o presidente da República não tem moral para continuar na liderança do seu partido. Há quem diga que esta atitude do jovem Dias dos Santos está revestida de influência, não é, de figuras de proa do próprio MPLA. Qual é o seu entender relativamente a este posicionamento de um jovem como Gilson Salus? Não é como Gilson Salus. Se o fosse, não teria o impacto que tem, né? Diz-se que em política não existem coincidências, né? As coisas têm razões de ser, mas também ao nível da ciência política é compreensível que os líderes constroem-se à volta de figuras com um certo perfil, né? Não conheço perfeitamente o filho do ex-presidente da Assembleia Nacional, pouco se sabe a seu respeito ao nível da esta pública, portanto, para dizer que não é qualquer um que é transformado no indivíduo com perfil, características de poder. Essa é a primeira questão. Por outra, eu penso que ele aproveita aí muito bem, com certeza aproveita os fatores que estão bem espelhados na nossa sociedade, porque ele fala claro, aquilo que está à volta da razão que ele apresenta para, no entanto, haver um congresso extraordinário que visa a destituição, claro, do presidente João Lourenço para a eleição de um outro presidente com um perfil que visa garantir aquilo que ele chamou de coesão social. Ele apresenta como razões, por exemplo, a precariedade financeira do país, apresenta razões como, por exemplo, a precariedade socioeconômica, o desgaste do executivo em torno da figura do presidente João Lourenço, o desgaste do partido, claro, como razões mais do que óbvias para, portanto, se levar a cabo um congresso extraordinário que visa restituir o partido à instância que sempre esteve. Agora, é claro que essa posição não é inocente. Efetivamente, existirão pessoas à volta deste indivíduo que estão aqui a revelar na pessoa dele que há uma insatisfação contra João Lourenço, há com certeza fissuras mais do que óbvias ao nível do partido MPLA e que, portanto, vamos crer que nos próximos anos haverão muitas surpresas, muitas coisas poderão desenrolar-se no sentido de, claro, vermos a possibilidade, claro, de um congresso extraordinário que visará, claro, ou a manutenção de João Lourenço, porque também aqui é uma outra coisa, das duas. Uma, ou há um conjunto de figuras à volta deste indivíduo no sentido de desfazerem-se de João Lourenço da presidência do MPLA, ou é uma estratégia de permitir que haja mais cedo o Congresso Extraordinário e que se discuta o possível terceiro mandato. Eu não tenho dúvidas disso, no sentido de rever o artigo ao nível do Estatuto do MPLA que impeça João Lourenço de concorrer no próximo Portanto, pleito ele estaria eleitoral. a usar o próprio Provavelmente, em jovem política, para... a política é um jogo muito Aliás, forte no qual... não é de qualquer figura que se puxa a aliagem do jovem que agora está a pregoar a necessidade da antecedência do Congresso. E conforme disse o Dr. Gilson Salus, em políticas não há
coincidência. Doutor Cicato, olha para esta frase e o próprio jovem terá dito mesmo que ele, no seu Instagram, faz referência que atos de bajulação, nepotismo e, aliás, reforça a questão da submissão canina dos militantes ao presidente do partido são fatos que ele defende que devem ser erradicados. O doutor olha para o MPLA e olha para o jovem, pela linhagem de onde vem, acredita que poderá de alguma forma haver qualquer efeito pela coragem, pela atitude corajosa do jovem? Não acredito. O meu percurso nessas lidas me fez ver muita coisa, Romão. Primeiro, eu tenho muita dificuldade de comentar sobre o indivíduo porque é mesmo ilustre desconhecido. Sim. É mesmo muito difícil, sabe? Porque eu analiso política. Portanto, analiso atores, factos políticos, factos políticos, fenômenos políticos. Ele não é uma dessas coisas. Não se enquadra em nenhum desses. Nós estamos diante de um vazio político. Nós estamos diante de um militante, eventual militante. Eu também não sei a sua militância, aliás, eu não conheço. Portanto, e que terá enviado uma carta para o seu presidente. Portanto, um expediente interno. Que considero mesmo um expediente interno. Pudesse ser um militante da UNITA, mandar para o presidente Adalberto Costa Júnior da FNLA, mandar para o presidente Nília Simbi, ou do PRS, ou para o presidente Benedito Daniel, ou de um outro partido. O que eu achei estranho é o facto disso ter impacto que tem. Duas. Ou há uma estratégia de elevá-lo, de torná-lo público, por alguma razão, de algum grupo, sei lá qual, se este grupo é mais pro presidente João Lourenço ou pro oposição, isto não uma sei. Estratégia para poder eventualmente lançar uma espécie de transição geracional também, na política, lançá-lo para as lides da política e depois, por conta da da influência do seu pai, ter algum protagonismo capaz de ganhar espaço dentro do MPLA? Sabe como é que se fica famoso hoje mesmo? Sabe como é que se presta atenção? Sabe? Hoje vai dar um muro na testa de quem tem poder. No dia seguinte, vocês mesmos, os órgãos de comunicação social, estão na minha casa a perguntar porquê e tal. E eu tenho toda a proteção necessária, os apoios vêm, não sei. Portanto, é só isto. Ele não escolheu qualquer alvo interno. Não escolheu qualquer alvo. Agora, o que tem que ser claro é... Mas tinha razão de ser, pelo fato de olhar para João Lourenço e cogita essa possibilidade de João Lourenço já não ter simpatia interna. Qualquer militante, no exercício dos seus direitos estatutários, portanto, tem direito de fazer o que entender fazer dentro do seu partido, no limite daquilo que são as regras internas. Até ali estamos claros. Eu não quero discutir isso. Eu quero discutir putativo para o poder, porque isso aqui é importante. Este indivíduo, de quem se fala, por acaso eu peço-lhe desculpas, não decorei o nome dele, estou mesmo a pedir desculpa a Cláudio ele. Dias dos Santos. Não decorei, o senhor Cláudio dos Santos, não é? Dias dos Santos. Atenção, eu não estou a minimizar, não. O que eu estou a dizer é que se sabe quase nada. Pode ser um empresário, pode ser alguém, portanto, alguém que contribua de uma ou de outra forma para este país, está fora disto. O que eu estou aqui a dizer é, a minha pergunta é, mas por que a importância da sua carta? Primeiro, por quê? O MPLA vai ao Congresso em 2026, se não estou enganado, pronto, pode ser 2025 ou 2026. Nesta altura, Romão, do ponto de vista político, não é possível o MPLA realizar congressos extraordinários. Esqueçamos isso, essa conversa. Nós estamos praticamente em 2024. Do ponto de vista do calendário político, não é possível o MPLA criar condições para realizar o seu congresso, salvo se haver uma ruptura, um vazio de poder que justifique. Não acredito. Agora, também não acredito que ele quisesse fazer isso e eu vou explicar porquê. Não acredito que a sua intenção é mesmo esta de motivar um congresso extraordinário. E eu também não acredito que ele acredita na sua intenção. Eu explico. Na política,
o tempo é importante. Portanto, quem motiva isto teria de ter começado antes. Hoje, 2024 praticamente, para um partido que já está a preparar literalmente as suas condições para realizar o Congresso em 2026. Portanto, pedir o Congresso extraordinário é dizer exatamente vamos realizar o Congresso ou em 2024 ou em 2025. Quer dizer, politicamente isto não é possível. Agora, descontentamento, nesta altura o sofrimento dos angolanos pode ser utilizado por qualquer um que quiser. É como Jesus Cristo. Qualquer um, essa hora mesmo, eu saio daqui, vou lá na rua, irmãos, estão a sofrer muito, amém, irmão? Vai encher no espaço em que eu estiver, por causa da fome. Então, nesta altura, qualquer um que quiser ser famoso, basta ir à rua, gritar que os angolanos estão a sofrer, no dia seguinte tem seguidores. Portanto, está fora de questão. Agora, é verdade que isso granjeia alguns adeptos internos, aqueles que eventualmente não estejam de acordo com o presidente da República, com o presidente do partido. Portanto, nós estamos a falar do assunto interno a nível do próprio império, que não estejam de acordo com o presidente do partido. Isto é um exercício normal. Eu quero enquadrar isso no âmbito da democracia interna dos próprios partidos políticos. Portanto, tanto ele quanto os outros, mas o que tenho que lhe dizer é, conhecendo bem o MPLA, que nós conhecemos, nós os angolanos, pelo menos aquilo que nós conhecemos, aceitar um congresso extraordinário vinda de alguém que até internamente também é desconhecido. Eu digo desconhecido porque nunca foi público. Não acredito ser viável. Dr. João Lucombo, como é que olha para esta situação? Um jovem do MPLA poderá aqui aventar essas duas possibilidades, mas antes mesmo o Dr. Gilson Salucci chegou a dizer que pode-se dar o caso de que se quer, não é, antecipar o Congresso para rever a cláusula que serve de impedimento de João Lourenço para um possível terceiro mandato. Acha que, como disse inicialmente, em política não há coincidências? Esta possibilidade julga ser uma visão estrategicamente aceita dentro deste ato? Bom, sobre essa questão pode advir várias visões. A primeira delas eu gostava de sublinhar a coragem que o jovem teve, porque olhar num partido de cariz marxista-leninista como é o MPLA, quando surgem jovens com alguma coragem para exigir, mesmo até que seja algo irrealizável, mas é um bom sinal. Mas é mesmo jovem. É um bom sinal. Penso que pela aparência deve estar na volta, ou melhor, na casa dos 30. Está com menos de 42 exatamente, ou 3 por menos. Exatamente. Primeiro. Em segundo lugar, é um exercício interno. Devemos considerar essa atividade como um exercício interno e que isto, de facto, é da responsabilidade exclusiva dos militantes do MPLA. Eles é que têm que dar vida a essa iniciativa de recolha de assinatura, eles é que devem refletir se de facto essa iniciativa pode ir além ou não. É uma questão da vida interna do MPLA. Por isso é que eu acho que, para além de se sublinhar a iniciativa, eu vou ficar na perspectiva de que vamos aguardar, vamos esperar para ver o que é que advém, porque, tal como se disse aqui bem, pode servir... Vai ver para crer. Não, mas até para ganhar mais tempo e poder, se calhar, ver até que ponto essa iniciativa vai ganhar vida. Porque pode-se tratar de uma estratégia, como não... Exatamente, pode-se tratar de uma tendência do indivíduo de querer aparecer na arena política nacional. Enfim, então há uma série de questões que se pode analisar em torno desse processo. Mas eu, enquanto jovem, eu sublinhei apenas a coragem que ele teve, porque ele aponta as razões, como uma delas que ele aponta é, de facto, a situação precária do ponto de vista social e econômico, que o país está mergulhado, mas salvaguardando o quê? Na visão de que tem que se fazer algo para retirar o presidente João Lourenço ou melhor, para retirar o João Lourenço como presidente do MPLA, para com isto poder limpar a imagem do MPLA. Isso a mim não me interessa. Isso a mim não me interessa. Sabe por quê? Porque eu ainda sou daqueles que defendem que no nosso país, da forma em que está, se o MPLA não sai do poder, por mais que nos traga um anjo, a coisa não muda. Porque é o MPLA que tem interesses
enraizado, quer do ponto de vista social e econômico, na vida, nos vários setores da vida política nacional. Muito bem. Então a solução não é com A ou B, é retirar quem causou o problema. Muito bem. Doutor Ndanzinga, há uma particularidade que fala sobre este jovem, aliás, é filho de quem é? E nós filho do mais velho Nandô. Certo, de Nandô. Fernando da Piedade dos Fernando Santos. Dias da Piedade dos Santos. Exato. Entretanto, cogita-se a possibilidade de Fernando da Piedade dos Santos ser ou ter ligações diretas com o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Seria que o levantar da linhagem de José Eduardo dos Santos para retalhar na mesma medida ou reagir à forma como José Eduardo dos Santos morreu, do jeito que morreu? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ter uma outra visão. Aliás, tem uma outra visão na análise desta questão. Primeiro temos que saber o MPLA, que tipo de partido é. O MPLA, na sua existência, nunca apresentou duas candidaturas, sobretudo neste processo que temos da democratização do país, na aplicação do sistema democrático neste país. Os congressos do MPLA são congressos de um único candidato. Este é um dado. Se porventura começam a aparecer pessoas a almejar, candidatar-se e enfrentar aqueles que estão a dirigir, por exemplo, no caso concreto aqui, o presidente João Lourenço, que dirige o MPLA, já é um bom sinal para a democratização deste partido, para que, de facto, hajam múltiplas candidaturas para efetivamente poderem pleitear este cargo. Já é um bom sinal para mim. É uma coragem a ter em conta. Quanto à questão da saúde política, né? Diga. Saúde política. Sim, isso já é bom para o MPLA, para evoluir, em vez de candidatura única para votar sim ou não, e votar pela pessoa que acharem conveniente os delegados ao Congresso. Muito bem. Agora, no caso do Congresso Extraordinário, o doutor aqui, o Cicato, disse muito bem, tem que haver uma razão justificável, porque isso aqui é a doutrina. A doutrina defende que hajam causas devidamente fundamentadas que levam à existência, à ocorrência de um Congresso Extraordinário. Por isso ele é extraordinário, não é o normal. Surge por razões próprias. E pode não ser eletivo. Exatamente. Portanto, e há um órgão deliberativo que funciona no espaço de 2 congressos que vai tomar a medida, que é o Comitê Central, que em termos piramidais vem depois do Congresso. E, naturalmente, deixemos que o Comitê Central do MPLA se pronuncie sobre este fato, se vão aquecer, vão anuir ou aprovar, dar um respaldo positivo para que esse jovem surja na luta pela liderança do partido. Já é muito bom para mim. E aconselho os militantes do MPLA, caso houver um travão, um freio nesse sentido, que utilizem o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional faça o mesmo que fez com a FENELA, com o Acórdão 681/2021, do provimento obrigatório do direito à democracia interna, devendo realizar os congressos obedecendo os estatutos e a legislação vigente. Quer dizer o quê? Quando num partido político começam a surgir vozes para enfrentar os que estão a liderar, é muito bom, não é mal. Tem que se deixar. Aliás, caso houver freio, que recorra ao tribunal e o tribunal decida a aplicação, portanto, do direito à democracia. E com base nas últimas palavras do Dr. Ndanzinga, o direito à democracia apela-se no Partido dos Renovadores Sociais. Eu vou começar propositadamente com o Dr. Artur Cicato. Dr. Cicato, duas questões.
E provavelmente o ouvinte não sabe a razão de estarmos aqui a rir, a nos engargalhar, mas há uma razão muito prática. Então eu vou começar mesmo com o Dr. Salus. Dr. Salus, como é que olha, por exemplo, para o PRS? Primeiro, o Benedito Daniel, após várias contestações de violação dos estatutos, não querer convocar o Congresso e tal, convoca-se o Congresso para o próximo ano. Entretanto, agora, não sendo novidade para quase ninguém, ele vai concorrer pela sua própria sucessão. Mais que isso, o indivíduo que se levanta contra o próprio Benedito Daniel é inviabilizado por alegada suspensão estatutária. Acha que isso é uma estratégia para Benedito Daniel continuar no destino do PRS ou nem por isso? Bom, se é ou não uma estratégia, penso que a análise não pode ser feita por nós em relação a isso. O que nós podemos dizer é que a ciência política... Mas acha ético Benedito Daniel na idade em que está? Aliás, é uma realidade genérica a nível do mundo e pessoas de idade estarem na política, mas considerando o desempenho do PRS, sobretudo na Assembleia Nacional, acha ético o PRS não investir numa figura juvenil ao invés de ter o seu próprio presidente a concorrer para a sua sucessão? A compreensão ética é oferecida aos militantes do PRS, portanto não o somos, por isso não devemos fazer juízos de valores relativamente à condição física ou não. Mas estás aqui na idade. Qualidade de analista. Claro, com certeza, e nós vamos analisar aquilo que nos chega, aquilo que são os factos. E com base nisso, qual é a sua percepção? E com base no que nos chega, tendo em conta os critérios devidos que a ciência nos oferece para as análises que devemos fazer, da cientificidade, da neutralidade, da imparcialidade, e ater-se pura e simplesmente nos factos, e são os factos que nós temos que analisar, e o pouco que nos foi chegado é que devemos dizer, tal qual a ciência política sempre diz, né? Os partidos políticos são importantes para a estabilidade política dos sistemas políticos. Daí que, como Steinrock disse uma vez, que é importante que os partidos políticos que aspiram, almejam, desejam e querem se caracterizar como democráticos, o sejam internamente. Antes de exigirem democracia ao nível do Estado, é fundamental que estes, por excelência, sejam partidos democráticos. Agora, o que nós conseguimos perceber, quer do presidente do PRS, quer do filho de António Sapalo, que parece-me ter dado uma entrevista aqui na Rádio Despertar, e que foi em defesa do pai, conseguimos perceber não ter havido suspensão que impeça de António Sapalo, portanto, se candidatar. O nosso apelo é que, sendo um partido político com percurso histórico na nossa história multipartidária, vem desde 1991, com a abertura que se deu como consequência dos acordos de Bicesse, e com as responsabilidades, quer políticas, quer sociais, e de estabilização do nosso sistema político, era bom que, no entanto, o PRS procurasse exercitar a democracia. Claro, aqui dizer que, havendo condições por parte de António Sapalo, enquanto militante do PRS, claro que não lhe fossem retiradas as possibilidades de fazer-se candidato no próximo Congresso de 2024, que o partido pretende realizar. Muito bem. Dr. Lukombo, como é que olha para esta questão do PRS? Para já estão à beira de tumultos internos, porém os renovadores sociais, numa altura como esta, têm a prerrogativa de lançar uma figura nova na liderança do partido. Entretanto, o próprio secretário-geral do PRS chegou mesmo a dizer que é consensual, e eu não percebo de facto como é que, ou quando é que o secretário-geral diz que é consensual, não é, a candidatura de Benedito Daniel à sua própria sucessão, para concorrer à sua própria sucessão. Acha que deveria se introduzir sangue novo no PRS para a liderança do partido, ou por uma questão de ideologia e de conhecimento político da dimensão que é o PRS, deve-se manter Benedito Daniel? Bom, quanto a essa questão, respondendo-te diretamente, primeiro eu diria o seguinte: as ideologias são fundamentais para a manutenção da causa, mas não ganham eleições. É bom que se diga isso. São fundamentais para a manutenção do projeto, da causa, mas não ganham eleições. Daí que a necessidade de haver
mobilidade do ponto de vista da ascensão aos cargos de liderança dos respectivos partidos políticos. Por que eu defendo isto? Os partidos políticos, sendo autores primordiais da luta pela conquista e exercício do poder, elas precisam se renovar com sangue novo, com ideias e programas. E quando temos um presidente que participou em 2 ou 3 pleitos, não trouxe resultados desejáveis para esse partido, penso que seria útil para o país, porque parece, enquanto partido que exerce a sua atividade em Angola, é útil que se renove, que granjeie, que cresça para fazer uma melhor luta em prol da Angola e dos angolanos. Em segundo lugar, eu gostava de também aqui deixar algumas notas importantes. Os partidos políticos são instituições regidas por lei, estatutos e regulamento. Todo e qualquer militante que quer fazer parte dela tem a obrigatoriedade de obedecer às normas e regras da convivência no seio do partido. Ora, se você não obedece e quer impor a sua vontade, os órgãos do partido vão por cima de ti. Mas esse elemento não significa dizer que, enquanto militante, eu devo perder a minha liberdade de emitir uma opinião em torno de uma situação do partido. Não. Mas ela deve ser feita dentro dos marcos das regras criadas pelos partidos políticos. Em terceiro lugar, também queria pontuar aqui o seguinte: os partidos políticos têm responsabilidade acrescida. Se olharmos pela nossa Constituição, dá-lhes a primazia, primeiro, de poderem apresentar projetos de sociedade, programas, e acima de tudo, são os únicos que têm a prerrogativa de elaborar a lista para o acesso aos órgãos de soberania. Portanto, essas instituições devem ser sérias. Está a dizer então que o PRS não é sério? Não disse essas instituições, agora se o entendimento... Não, estamos a referir praticamente sobre o PRS, entretanto está a dar a sua opinião sobre o atual mas vou funcionamento continuar do dizendo PRS. o seguinte... Daí a minha questão objetiva foi se há necessidade de injetar sangue novo. Apesar de ter conceitualizado a questão, eu gostava que me respondesse objetivamente. Acha que Benedito Daniel deve, na sua opinião, sem qualquer interferência interna no PRS, deve ou não concorrer à sua sucessão, considerando o fato de que há necessidade, conforme disse, de injetar sangue novo nas organizações políticas? Bom, eu não domino os estatutos do PRS, não é verdade? Não sei se limitam mandatos ou não. Esse é o primeiro aspecto. Mas se eu dominasse, na minha convicção, eu diria o seguinte: os presidentes dos partidos são como os treinadores desportistas, são avaliados por resultados positivos. Você não pode ficar 2, 3 mandatos num partido quando você não cria resultados positivos, quando não traz ganho para essa instituição político-partidária. Daí que eu acho que, olhando para o pleito de 2012, 17, 22, em que, se olharmos bem o PRS está em decadência. Saiu dos 8 deputados, 3, 2, e se não se renovar, é provável que em 2027 venha a ter 1 ou até nenhum deputado. E como eu dizia, as mudanças fazem muito bem. Não em vão que até Deus, na concepção da natureza, teve que optar por dia e noite, porque sabia, se nós continuássemos com uma única fase, que é o dia, estaríamos cansados. Então as mudanças fazem bem, e nas instituições é a mesma coisa. Eu, Lucombo, se tiver que aparecer como dirigente de uma instituição hoje, em 5 anos dei o meu melhor. Se for aprovado pelos meus, posso continuar. Mas mesmo assim eu tenho que fazer uma autorreflexão: quais são os objetivos que o partido quer atingir. Porque quando chega à presidência do partido, você tem vários objetivos. Não concorda que se calhar a continuidade de muitas figuras já da idade, apesar de não apresentar resultado nos partidos, dão-se ou deixam-se levar pelo seguinte ditado: o poder corrompe? Bom, não é por ali. Eu acho que, infelizmente, em política, os políticos não se reformam, reinventam-se. Essa é a realidade. Ora, sendo assim, eu sou da opinião de que essa reinvenção não pode ir além daquilo que é a visão do partido, os objetivos do partido.
Porque os partidos foram criados para alcançar certos objetivos. E você, quando é eleito, tem que fazer um balanço de forma sincera. Será que eu em 5 anos consegui fazer crescer o partido? Será que eu em 5 anos consegui elevar o partido do ponto de vista de assento parlamentar? Em 5 anos eu consegui defender o interesse dos cidadãos? Muito bem. Enfim, então são todas essas questões que devem levar muitos dos nossos mais velhos que dirigem partido, que por sinal não têm trazido resultados positivos, a refletir. Repito, os presidentes dos partidos são como os treinadores desportistas, são avaliados por resultados positivos. Muito bem. Dr. Ndanzinga, como é que olha para o PRS, uma força similar à sua, não é? Está na política ativa, olha, por exemplo, para a postura do atual presidente do PRS, no caso, Benedito Daniel, que pretende concorrer à sua sucessão, porém, pelos resultados que apresenta, acredita que Benedito Daniel está em condições de continuar no leme do PRS? Bom, em primeiro lugar, sem me imiscuir diretamente nos assuntos do PRS, mas na condição de analista aqui hoje, vou proceder a uma explicação global no que tange este problema de forma desapaixonada. Independentemente da nossa amizade que tenho com o Dr. Benedito Daniel, meu xará, presidente do PRS, e que constituímos juntamente um grupo parlamentar misto, eu aqui vou ser objetivo no que tange concretamente esta questão. Primeiro, a necessidade da democraticidade dos partidos. Para antecipar ao doutor Scott para não ficar chateado. Eu gostaria de ser pragmático. Brincadeira. Os partidos políticos devem necessariamente aplicar a democraticidade. Isto é um pressuposto legal que ninguém pode dispensar, é obrigatório. A lei dos partidos políticos estabelece no seu artigo 8º, determina a obediência à eleição periódica dos titulares dos órgãos centrais e locais, por todos os membros ou por assembleias deles representativas. Aqui estamos a falar de congresso ou assembleia análoga. Portanto, também o acesso não discriminatório, portanto, a esses cargos e o respeito, portanto, a aprovação e respeito dos estatutos e programas. Tudo isso está assente aonde? Está assente na linha F do número 2 do artigo 17º da Constituição da República de Angola, que exige o funcionamento democrático dos partidos políticos. E aqui o que devo dizer nesse sentido concretamente? Recomendar aos dirigentes do PRS, a começar pelo presidente, o Dr. Rui Malopa, que por sinal é que fez o pronunciamento das duas moções, que apoiam naturalmente o presidente Benedito Daniel para continuar no cargo, e falou de um possível processo disciplinar, diz da existência de um processo disciplinar que impede o Dr. Antônio Sapalo para concorrer. Aqui o que devo dizer e aconselhar a esses meus dois amigos, quer o presidente Benedito Daniel como o Dr. Rui Malopa. Espero que me entendam bem, que a aplicação da disciplina partidária obedece a regras. E o ordenamento disciplinar a que ficam vinculados os filiados não pode afetar o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres prescritos pela Constituição por lei. Isto é o número 1 do artigo 29º da Lei dos Partidos Políticos que determina isso. Tem que haver um processo devidamente conduzido que tramitou por tudo aquilo que o Estatuto estabelece. As regras devem ser devidamente cumpridas, só assim que esse processo vale. Caso contrário, não vale. Não basta só dizer porque o ciclano, fulano, está sob processo disciplinar e pronto, está impedido. Não, não basta. Vou vos dar um exemplo. Olha, aliás, os direitos e deveres fundamentais que estão plasmados no título 2
da Constituição da República de Angola, em 3 capítulos, que são nomeadamente, portanto, os princípios gerais, os dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e o dos direitos e deveres econômicos, sociais e culturais. Vou dar um exemplo concreto do nosso caso FENELA, porque eu gosto de ir de forma pragmática com aquilo que aconteceu, conosco próprio. Num dado momento, o presidente Holden morre em 2007, dia 2 de agosto, havia necessidade de alguém poder convocar o Congresso. Mas, de forma precavista, cautelosa e preventiva, o presidente Holden Roberto já havia convocado o Congresso. Porque já sentia que estava no fim. Convocou o Congresso, a convocatória existia, mas não havia sido deliberado ainda. O comitê, os órgãos também haviam concluído. E o Dr. Lucas Ngonda estava em desavença com o presidente Holden Roberto. Inclusive, o presidente Holden Roberto só havia despoletado um processo disciplinar contra o secretário-geral, que é o Carlos Mendes. Menos o Dr. Lucas Ngonda. O problema foi no Comitê Central. O Comitê Central pediu que se estabeleça o processo. O presidente conteve a situação. O processo não caminhou, não cumpriu as regras, não foi concluso. E o que aconteceu? Num dado momento, o presidente Cabango, que tinha substituído o presidente Holden Roberto, convoca o Congresso. E automaticamente a sua convocatória cai em desuso, porque não tinha competência para o efeito. Era o segundo vice-presidente, enquanto estatutariamente tinha que ser o primeiro vice-presidente a convocar, que era o doutor Lucas Ngonda. E o que veio a ocorrer? O doutor Lucas Ngonda, não tendo processo disciplinar, o tribunal determinou, decidiu que fosse ele a convocar o Congresso, por ter sido a pessoa estatutariamente, de forma piramidal, que vinha logo a seguir do presidente. Apesar de ter o processo interno a decorrer. Não houve processo. O tribunal pediu o processo disciplinar. O processo não apareceu. E não tendo aparecido o processo, automaticamente, o presidente Lucas Ngonda teve o beneplácito de convocar o Congresso. E convocou em 2010. Portanto, é a mesma coisa com agora. É isso que estou a alertar. Caso não exista. Não é só dizer processo. Um processo que exista real, de facto. E que cumpra os pressupostos estabelecidos na lei e nos estatutos. Caso contrário, não valerá absolutamente nada. O que ocorreu. E o facto é que deu, agora, o presidente Lucas passou, convocou o Congresso, foi eleito, sucessivamente esteve 10 anos. Está a prestar assessoria grátis. Por isso, é assessoria mesmo. Por isso, agora, o doutor Lucas, muito bem o fez, em termos de democracia interna, promoveu este 5º Congresso e abdicou. E aparece agora o Nini Assimi. Isto é que deve ser. Não, perdeu. Perdeu e reconheceu os resultados. Agora, eu vou. Isto é que tem que ser. Isto é que ser Parece não ter havido facilidade. Parece não ter havido facilidades em relação ao reconhecimento. Não, reconheceu logo a seguir. Parece forçado. Não, reconheceu logo a seguir. Mas agora, a questão tem sido aqui.